Conexão Santista. Salve Nação Santista, torcida jovem, DNA Santista, resenha Santista, alma Santista, sangue Santista, torcida jovem e demais torcidas de futebol. Pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa instituição, sobre os fatos que estão ocorrendo lá. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo da bola. Bom, antes de mais nada, como sempre, agradeço aí os novos inscritos que chegaram no canal do Delay, né? Sejam muito bem-vindos. Agradeço os comentários do último vídeo aí dos amigos, pelo apoio que vocês têm nos dado nas lives aí. A todos, sem exceção, têm apoiado as lives. Eu tenho feito live às 2 da tarde durante a semana, para todos ficarem sabendo. Quem quiser ir lá dar seus pitáculos, ajudar a gente nessa missão aí de falar da nossa instituição. Deem lá as suas opiniões, coloquem suas explanações, que lá eu leio a mensagem de todos, faço questão. Eu adoro que o pessoal mande mensagem para a gente fazer a live juntos, é um bate-papo entre santistas. E não santistas também, porque tem alguns lá que são de outras instituições, o qual eu respeito muito as opiniões deles também, a respeito das instituições deles e da nossa. Então a gente faz uma mescla lá de todas as instituições que querem marcar presença para falar de bola. O assunto é futebol, é as 4 linhas. O assunto lá não é arena, não é CT, não é assunto blá. O assunto lá é falar sobre as 4 linhas, sobre o elenco, sobre futebol, sobre posicionamento tático. É o assunto que nós gostamos de falar. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí sobre os fatos ocorridos do mundo da bola. Antes de mais nada, parabenizar aí a nação Urubus da bola, né? Pela passagem aí, pela próxima fase da Copa da Libertadores. O Flamengo ontem, né, passou, está classificado para as quartas de finais da Libertadores. Parabéns, nação Urubu, mérito de vocês, a gente tem mais aqui a aplaudir. Vocês têm realmente um elenco, um time que é maravilhoso de se ver jogar e vocês provaram que vocês merecem estar onde estão. Primeiro porque tem gestão, né? Segundo porque tem um elenco realmente que trabalha, tem um treinador que é do mundo da bola, né? O Felipe Luiz é um cara que está surpreendendo como treinador, na minha opinião. Está surpreendendo. Era somente um jogador de futebol, né? Reconhecido mundialmente, e de repente virou treinador e está tendo sucesso nessa nova missão. Parabéns, nação Urubus da bola. E olhem só, cara da bola. Ele era um ex-jogador e hoje é treinador, né? E nós tínhamos um auxiliar. Olha só que diferença. Por que não, né, apostar num ex-atleta, um cara que jogou bola? Esse é o diferencial. Mas vamos falar aí sobre isso também. Bom, olha, eu não tinha falado nada, não havia me posicionado em relação aos fatos ocorridos essa semana na instituição. O fato da torcida ter ido lá no CT protestar. Olha, eu já fui membro da organizada nos anos 80, já falei isso para vocês, tive muito pouco tempo lá dentro, então eu não vou criticar aquilo que eu conheço. Eu tive passando lá dentro também, então eu não tenho o que criticar o porquê deles terem ido lá, ter feito isso, ter aquilo. Eu só não concordo deles terem pegado o Guilherme como bode expiatório. Aí não concordo. Eu jamais iria protestar contra um cara que não tem força nenhuma dentro da instituição. O protesto, na minha opinião, na minha humilde opinião, tem que ser em cima de quem realmente comanda o elenco do futebol. Quem é que comanda? Quem comanda o elenco dentro de campo? O nosso capitão, o senhor Neymar. O protesto tem que servir a ele, tem que ser direcionado a ele. Por quê? Vou explicar. Essa é a minha opinião. Podem divergir, discordar, fiquem à vontade. Mas o Neymar tem que ser cobrado. Por quê? O Neymar, quando ele chegou, ele veio com a titularidade de capitão. Ser o capitão do time do Santos hoje não é fácil. Tem que ter realmente respeito e respaldo. E isso ele tem da torcida, sempre teve. Quando ele chegou, foi feita uma mega festa pela presença dele. As apostas eram muito grandes na vinda dele, não só dentro de campo, como fora de campo. Olha, me desculpem aí os Neymarzetes, vocês podem até não gostar do que eu vou falar. Mas dentro de campo, pra mim, o Neymar, até agora, eu até esperava isso. No meu íntimo eu esperava isso. Ele tá sendo um fiasco. Agora, fora de campo ele é um sucesso. A gente tem que aplaudi-lo fora de campo pelo o que ele tem feito pelo Santos. A gente tem que ser grato. Em termos de marketing, o nome Neymar é muito forte. Ele tem uma marca chamada Neymar Júnior, que é muito forte. Ele tem prestado muita solidariedade à instituição. E o fato dele estar no Santos, a gente voltou na vitrine mundial do futebol. Com todos os problemas que a gente tem, mas nós voltamos, vamos ser francos, nós voltamos. Por quê? A Europa fala da gente,
A Oceania fala da gente, a Ásia fala da gente, a América Central fala da gente, a América Latina fala da gente, do Santos Futebol Clube. Nós não éramos falados antes dele chegar. Ele chegou, voltou a falar. Por quê? Porque ele está dentro do Santos Futebol Clube e o nome Neymar é conhecido mundialmente. Então a gente tem que aplaudir, agradecer e muito isso. Mas dentro de campo, ele tem sido realmente um fiasco. Por quê? Porque eu particularmente vou explicar o porquê. É minha opinião, essa é a opinião de um torcedor. Eu, quando ele chegou, né? A minha expectativa do Neymar não era dentro de campo. Que ele fosse um... Eu ainda falei, ele não é um búfalo. A minha expectativa dentro de campo seria que ele fosse um moderador do elenco. Um moderador. Ou seja, aquele cara que chega e organiza taticamente o elenco. Junto com o treinador. Para ser o braço direito do treinador dentro de campo. Ó, você é o cara de confiança lá. Quando a rapaziada se desvirtuar, é você que vai organizar. Fechado? É o mínimo, com a experiência que ele tem e o respeito que ele tem, é o mínimo. Agora, além disso, ele também, né, participar dentro do elenco com sugestões. Por exemplo, colocar os garotos para jogar, fazer uma renovação. O Santos precisava de uma renovação. Eu, sinceramente, achei que o Neymar ia participar dessa renovação e ia vender essa ideia para a gestão do Santos. Porque o pessoal lá ouve muito ele e o pai dele. Organização e reestruturação. Reestruturação aonde? Desde a base até o departamento de futebol profissional. Ou seja, ele entrando em campo, ele ia pedir, no mínimo, para subir os garotos que estavam se destacando na base para fazer um time competitivo com os garotos. Na frente, principalmente no ataque. E mesclar o meio campo com experiência e juventude. E uma defesa que seja experiente, mas uma defesa realmente compactada. Eu achei que ele ia sugerir tudo isso. Não. Para mim, ele me decepcionou. Ele apoiou a vinda desse cara que teve aí, esse tal de Kleber Xavier, que é um auxiliar. Ele não veio, com certeza, sem o apoio do Neymar e do Neymar pai. Você acha que o Marmelão não consultou eles? Neymar, o que você acha de trazer ele? Neymar, como conhece ele, já fez, né? É membro da comissão do Tite, ele gosta do Tite, o Tite não vem. Ah, coloca ele mesmo. Pô, a experiência que o Neymar tem em colocar um auxiliar, um cara... Meu, logo no primeiro jogo o Neymar já devia falar, esse cara não serve. Se o Neymar fosse realmente, né, proativo dentro de campo, ele vinha na imprensa e falava, olha, me desculpe, eu gosto do Kleber Xavier, é um bom profissional, mas ele é um auxiliar, ele não serve para dirigir uma instituição que não é o Santos Futebol Clube. Ele não serve para nos dirigir. Aí, perdemos, né? Nem competimos na Copa do Brasil. Caímos logo na primeira fase. É aí que o Neymar deveria ter forçado mais ainda a saída desse cara. Ele deveria ter assumido a saída desse cara. Não, ele apoiou, continuou apoiando. Ele nunca se manifestou falando que esse treinador não tinha condições táticas e técnicas para dirigir a instituição. Então teve o aval dele. Tudo isso que aconteceu aí dentro da instituição Santos Futebol Clube teve o aval dele e do pai dele. É por isso que eu não o perdoo. E por isso que eu não sou Neymarzete. Ele deveria fazer uma reestruturação. A reestruturação essa com a base. Olha, eu quero os garotos jogando comigo, né? Eu só vou servir eles, eu vou ser o garçom dos garotos. Agora, os garotos são testosterona e são os búfalos. São eles que vão ser, né, os mentores do ataque do Santos. Eu só vou ser o criador. Eu vou criar a jogada e eles vão encaixar os adversários. E eu esperava isso do Neymar. Ele assumisse esse papel como capitão e principalmente participasse da organização tática técnica da equipe. Ele não fez nada disso. Ele foi se preocupar em carnaval, ele foi se preocupar em fazer cabelinho bonitinho, na minha opinião. Foi se preocupar em grudar no Guilherme. Aquilo que ele falou do Guilherme. Que ele ia achar o Guilherme em qualquer lugar para enfiar as bolas. Ele tinha que falar aquilo pro garoto da base. Pro Robinho, pro Lucas Meirelles, pro David Washington, pros garotos da base, pros garotos, os búfalos. Ele tinha que falar aquilo. Eu quero os meninos comigo. Eu vou ser o criador da jogada. E as bolas vão chegar nos pés dele para encaixar os adversários. Aí sim, ele teria... Tô falando, minha opinião, o respeito. Mas por que ele não fez isso? Porque ele foi conivente em contratar um auxiliar, sabendo que o auxiliar não tinha condições de nos dirigir. Ele apostou numa coisa, com a experiência que ele tem, que estava notoriamente mostrando que não ia dar certo. Desde a Copa do Brasil, primeiro jogo do CRB, ali já devia ter cortado esse cara, falando não vai dar certo. E ele, com o know-how, com o nome que tem, já deveria ter consultado o Marmelão e falado, olha Marcelo, fica de stand-by que isso aí não vai dar certo. Isso aí vai levar a gente ao buraco. Ele não tem experiência para dirigir o elenco. O Neymar
houve concordância. Por quê? Porque era um oba-oba, tudo solto lá dentro. Então ele ficou na dele. Ele, em vez de se aliar aos garotos, ou trazer os garotos para se aliar a ele, os garotos, para terem oportunidade, não. Tudo bem, eu vou proteger o filho do Robinho. Tá, o menino subiu, mas continuou no banco. Se o Neymar falar, eu quero que ele jogue, ele jogava. Vocês concordam comigo? Se o Neymar fala, eu quero que ele jogue, ele jogaria. Mas o Neymar ficou quieto, deixou tudo correr foxo. Ficou apostando em Guilherme, ficou apostando em não sei quem, em Baço, mas não apostou aonde ele deveria apostar, que era os garotos. Ele esqueceu que ele teve oportunidade, ele esqueceu que ele foi um garoto. Ele esqueceu disso. É isso a minha bronca com ele. A minha bronca maior com ele é isso. Então é por isso que eu acho que ele deveria ser cobrado dentro do campo. Dentro do campo se cobra o Neymar. Fora de campo se cobra quem? Marmelão. Não abra mão disso. Marmelão se cobra fora de campo. Porque um é responsável dentro de campo e o outro fora. Então deveria sim se cobrar o Neymar aí no dia que a torcida teve. O Neymar. Não é cobrar o Guilherme. O Guilherme é um coitado. E o Guilherme? O Guilherme é um coitado, gente. Prestem atenção. Cobrar o que do Guilherme? Quer dizer, cobraram o Guilherme porque ele não fez aquele gol lá contra o Vasco? Por que vocês não cobraram o Neymar os gols que ele perdeu cara a cara contra o Juventude, cara a cara contra o Sport, se eu não me engano? Ele perdeu, ninguém cobrou. Ninguém falou nada. É isso a minha discordância do que vocês fizeram aí. Vocês tinham sim que cobrar. Parabéns, ótimo, torcida jovem, maravilhoso, mas cobrar o Neymar, focar no Neymar. Ó, quem manda no campo é você, cara, seu capitão. O fato dele ter chorado, ninguém cobrou. Tem que cobrar isso também, ué. O capitão chorar, que diabo que é isso? Que diabo que é isso? Que personalidade que ele tem? Ele não sabe fazer capitão? Pega a faixa então e passa para alguém. Passa por Rincon, passa por um mais experiente. Mas não fica assumindo aquilo que ele não faz nada. Ele assumiu uma coisa e se fechou. Ficou quieto. Ele assumiu e não fez nada. É essa a minha bronca do Neymar. É por isso que eu disse a vocês e digo, o Neymar, para mim, ele rende mais fora de campo do que dentro de campo. Para mim, ele dentro de campo não rende nada. Ele renderia se ele tivesse feito isso que eu falei, na minha opinião. Trazer os garotos pro lado dele. Olha, eu quero os garotos jogando comigo, quero os garotos. Lá atrás vai se mesclar o meio campo, colocar uns experientes e uns garotos. Olha, ele nunca defendeu o bom futebol do Bom Tempo. Ele deveria ter chegado e falado, treinador, Bom Tempo precisa jogar. O Robinho precisa jogar. Precisa promover esses meninos. Esses meninos estão... Olha, fica apostando em Tassiano, fica apostando em cavalo velho, aposta na base, pô. O Neymar deveria ser o primeiro a fazer isso aí dentro, gente. Se apostar nos garotos, principalmente no ataque, essa crise que nós tivemos de gols, quem deveria ser a solução? Os meninos. Ele deveria ter falado, aposta nos meninos. Eu vou comandar os meninos. Eu vou ser o exemplo para eles. Agora não, eu vou enfiar a bola pro Guilherme. Vocês estão de brincadeira. Outra coisa, torcida. O coitado do Guilherme que vocês foram cobrar, a torcida jovem. Por que vocês não cobraram o Soteldo? O Soteldo ficou 2 anos fazendo nheca aí dentro, desagregando o grupo. O Marcos Leonardo encheu a cara lá naquele jogo contra o Atlético Paranaense aquela vez. Ninguém falou nada. O Soteldo foi só desagregar e viviam todo mundo quieto. Ninguém foi lá cobrar o Soteldo. Ó, Soteldo, onde está o seu comprometimento? Para de fazer panelinha, Ninguém foi cobrar. Agora vamos cobrar o coitado do Guilherme. Com todos os defeitos, o Guilherme é um coitado. É um coitado, com todos os defeitos. Falam que ele é nojento, que ele é não sei o que, não sei o que. Sim, ok, mas ele é um coitado. Perante o Neymar, ele é um coitado. Tem que se cobrar o Neymar. Se eles não foram cobrar a atitude do elenco, quem é o capitão? Neymar. Então é ele que eu cobraria. Essa é a minha opinião. Agora, o Soteldo fez o que fez 2 anos aí dentro, ninguém cobrou, nunca cobrou. Nunca. Nunca foram lá se unir para falar, o Soteldo. Não, ficavam apoiando. Não, o Soteldo é craque, o Soteldo não sei. E a gente falando 2 anos que o Soteldo era o que ele é. Mas ninguém nunca foi lá cobrar. Agora vai cobrar o coitado do Guilherme. Queira ou não, é o artilheiro do nosso time. Com toda a ruindade, com toda a deficiência, com todo o jeito, os gols que ele... Mas ele é o artilheiro do nosso time. É justo cobrar o Guilherme? Não é. É o Neymar que tinha que ser cobrado. Estou falando dentro de campo. O cara que manda dentro de campo, que manda no elenco. E outra, eu não gostei daquela atitude dele de agrupar o elenco no meio campo. Aquilo lá não ficou bacana. Ele tinha que fazer aquilo no vestiário. Como eu também não gostei dele ter chorado no campo. Se chora no vestiário. Se chora lá com o elenco. Não tem que mostrar aquilo pro mundo. Aquilo foi vergonhoso pro mundo. Enfim, essa é a minha opinião em relação aos fatos ocorridos no último dia. Quanto à chegada do Vojvoda, parabéns, Vojvoda, sucesso para você. Nós vamos estar te vigiando e muito, pode ter certeza. Você não vai ter vida fácil no Santos. Você conhece as nossas dificuldades. Se você aceitou, você já conhece as dificuldades. E fico feliz de não ter vindo essa tranqueira desse São Paulo. Na minha opinião, uma tranqueira.
um cara que se acha astro, alto salário, iria contratar não sei quem, não sei quem, não sei quem. Quer dizer, o cara nem conhece a nossa instituição, né? Hoje, conhecer hoje, ver o que tem lá dentro para poder cobrar. Como que existe isso? Isso é impossível, gente. Querer cobrar uma coisa que você não conhece. E queria contratações, isso não justifica. Não justifica. Na minha opinião, não justifica cobrar contratações sem conhecer o elenco que tem na mão. Primeiro ele tinha que ir lá, olhar para falar, opa, tô precisando disso. Aí sim. Ou você chega numa empresa, quando você vai trabalhar, você já chega pedindo. Primeiro dia de serviço, você já pede, antes de entrar, você já pede isso, pede isso. A empresa nem conhece o seu trabalho. É, mas ele trabalhou em 2019. 2019 faz 6 anos. Muita coisa mudou lá dentro. Então ele não teve a humildade de chegar lá e falar, olha, eu assumi, eu vim aqui resolver os problemas, primeiro eu quero ver onde é que estão os problemas aqui, eu vou olhar na base, ver o que tem, vamos ver se eu vou realmente precisar de investimento. Não, ele já começou a falar, manda ele pro diabo, fez muito bem, mandou ele pro diabo. Pra mim esse cara, ele ia deixar a gente mais afundado do que nós estamos, fazer contratações absurdas, sem dinheiro, e depois o nego oferece R$1.000 pra ele, ele ia embora e deixava a gente a pé. Tenho certeza que isso ia acontecer. Ainda bem que essa tranca não veio. Voivoda, sucesso, parabéns. A gente sabe, né, que você tem uma carreira sólida no futebol, mas você nunca dirigiu uma instituição tão grande como a nossa. Sucesso, e você não vai ter vida fácil aqui. Esperamos que você organize esse time e coloque um padrão tático de jogo nesse time. Pelo menos é um treinador que nós não olhamos para trás, não é um ex. É um treinador que nós estamos olhando para frente. Alguns dizem aí que ele é literalmente um Carille argentino. Ele é um Carille argentino. Vamos ver, o tempo vai dizer. Mas ele vai ter o tempo hábil para poder organizar esse esquema tático do time e montar um padrão tático de jogo. Olha, 3, 4 jogos já vai dar para observar, na minha opinião, na minha modesta opinião, o que ele está querendo fazer com esse time. É de 3 a 4 jogos que eu vou começar a observar, a criticar ou elogiar. Não tem desculpa aí. Criticar ou elogiar em 3 a 4 jogos. Nós começamos o segundo turno agora. Então ele vai ter tempo para poder organizar esse time, colocar os treinamentos táticos dele, a defesa, organizar a nossa defesa, organizar o meio campo e priorizar a organização do nosso ataque. A aproximação das linhas. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver. Espero que ele tenha sucesso. Se não tiver, as críticas têm que continuar construtivamente, gente. Construtivamente. Estou muitíssimo feliz com a vinda dele. Estou mais feliz com a vinda dele que se viesse o tal de Sampaoli. O tal de enchedor de linguiça. Nunca ganhou nada. E estava uma babação nesse cara. Ainda bem que os deuses não protegeram desse tranca. Ainda bem. Sempre santo, santo sempre. Até mais, estamos juntos. Comentem lá no canal do Deleio Santista. Comentem, por favor. Sintam-se à vontade. Me critiquem sobre o que eu pensei, sobre o que eu falei. E volto a lembrar. Não estou criticando a nossa torcida jovem, muito pelo contrário, são os guardiões da nossa instituição, parabéns pela presença de vocês lá no CT, mas vocês foram no cara errado, vocês tinham que ir no Neymar, é o Neymar que tinha que ser pegado ele, falou, a sabatina é com você, meu velho. Ah, mas por quê? Você é o capitão, você nos representa, você é o nosso ídolo, é com você a sabatina. O Guilherme é meramente um coitado, foi uma vítima disso tudo. Guilherme, se eu fosse você, eu catava minhas coisas e vazava, meu velho. Para e pensa. Está na hora de você pegar suas coisas e vai lá. O Santos para você já está começando a ficar pesado. Agora, o Neymar, eu tenho certeza, olha, tenho quase certeza que no final do ano ele vai embora. E se for, que os deuses o abençoem os seus caminhos. Mas, eu não sou Neymar, não vou babar ovo dele, que não é, isso não é a minha. Já falei, vou criticá-lo sim. Agora, quando ele estiver trazendo resultados dentro de campo, ele vai ter elogio que tem que ter. Quando não tiver, vai ter crítica. Isso é fato. Não sou Neymarzete. Volto a repetir. Sou santista e não sou clubista. Quero ver o que vão falar essa semana aí, né? No pré-jogo entre Bahia e Santos. Vamos ver aí os youtubers que eles vão falar os resultados. Só vou ficar de olho nos resultados. Vamos ver se eles vão municiar o time do Bahia que nem fizeram com o Vasco. Vamos ver. Estão sabendo o momento que a gente está passando. Vamos ver se vai começar o oba-oba. 2-0, 3-0, 4-0. Vamos ver. A nossa realidade a gente sabe qual é, né? Nós realistas, santistas, sabemos qual é, né? Tamo junto, nação. Um abraço a todos. Até mais o Deleio Santista. Façam um comentário, se inscrevam no canal, compartilhem, dê o hype. Um abraço, até mais.